Olá, meus irmãos, que a paz que excede todo entendimento esteja em vossos corações. Quero cumprimentar antes de tudo os irmãos com a paz do Senhor, dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos dando continuidade aí à nossa aula, da Escola Bíblica Dominical, que todo domingo nós vamos aprender junto com os irmãos. Nós estamos agora na lição de número 10, que tem como tema a ceia do Senhor, a segunda ordenança da Bíblia. Lembrando que nós seguimos a revista da CPAD, tá bom, meus irmãos? Para que nós possamos assim ter um entendimento acerca do Senhor, acerca das ordenanças de Deus. Eu quero orar antes de nós iniciarmos essa aula. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos agradecer a Deus, Senhor Deus e Pai. A Ti rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom, a Sua misericórdia dura para sempre, Pai. Que tudo que for dito, que tudo que for ouvido, seja para a honra e glória do Seu nome. Que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Fica-te conosco, nos dá um entendimento, um esclarecimento da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá para a nossa aula? A ceia do Senhor, o tema. A segunda ordenança da igreja. A primeira é o batismo nas águas, como nós estudamos na semana passada. A segunda ordenança é a ceia do Senhor. São as duas ordenanças perpétuas. Todo crente, todo cristão que faz parte do corpo de Cristo tem que fazer parte, tem que executar essas duas ordenanças. Ela é eterna até que o Senhor volte. Amém? O textuário diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. O textuário nosso já começa nos dando um esclarecimento, que é um anúncio, É algo que nós fazemos assim uma vez no mês. Tem denominações que fazem 2, 3. E aí fica às vezes a pergunta, Já começamos com a pergunta, é errado, é certo, qual é a forma correta? Na verdade, não é errado você fazer mais de uma vez ou 3 vezes, porque é um ato simbólico, É um ato memorial. Então, quantas vezes for feito, isso aí não faz a diferença na verdade, O importante é que ela seja executada. A verdade prática diz assim, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Nós temos que ter entendimento, irmãos, que a ceia do Senhor fala tanto do passado, do presente, mas também do futuro. O apóstolo Paulo, certa vez, disse, se nós pregássemos um evangelho, falássemos de um Deus morto, que graça teria? Então nós pregamos um Jesus vivo, ressuscitado, um Jesus que morreu e ressuscitou para a glória de Deus Pai. Ele venceu a morte. Essa é a ênfase maior que nós temos, Um Deus que venceu a morte, A introdução diz assim, assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Presta atenção aí. Diz assim, a primeira, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário em cruz. O primeiro olhar que nós temos acerca da ceia do Senhor é a entrega, João 3,16, textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, Ele deu, Começamos a entender que o sentido de dar aqui, ou seja, Ele entregou, sem esperar nada em troca. Ele deu, porque Ele sabia que de fato algo seria relevante, Algo seria superior pelo sacrifício de... Então, primeiro o olhar que nós temos aí é quando Ele entrega, quando Jesus se entrega por amor de muitos. Segundo, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Meus amados, Deus, nesse exato momento, Ele sabe como está seu coração. Ele sabe como está sua mente, Ele sabe a sua luta, Ele sabe a sua dificuldade. Talvez para nós, seres humanos, isso acontecia muito comigo, Às vezes eu parava, eu olhava e falava assim, meu Deus, será que Deus não está vendo essa dificuldade, essa luta? E pior, sendo fiel, sendo justo, fazendo tudo ali para arte bonitinho, e as coisas não aconteciam. Só que eu comecei a entender que o silêncio de Deus também é resposta. Então muita coisa que Deus fica em silêncio que está acontecendo é para ver a nossa reação, nossa real atitude. Se nós vamos
vamos adorá-lo, se nós vamos glorificá-lo, se nós vamos abrir a boca para adorar o nome dele, entendeu? Isso não é para mexer ou mudar Deus, é para mexer conosco. Então, quando Deus deu o seu Filho unigênito, primeiro, ele entregou por algo que ele não merecia. Segundo, para o presente século, para a presente situação que a gente está vivendo. Então, Deus sabe o que está acontecendo. E a terceira é um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Olha só. Vou falar dos três aqui para nós termos uma base. Reverência, júbilo e expectativa. Vou começar primeiro pela expectativa. A expectativa é algo que nós temos que ter no nosso coração. De a qualquer momento Jesus pode arrebatar a sua igreja, Jesus pode levar alguém, porque as pessoas esperam um arrebatamento somente na glória, quando Jesus aparecer, mas tem muita gente que está vendo Jesus voltar. Você já pesquisou lá quantas pessoas morreram hoje? Jesus voltou para aquelas pessoas. Então nós temos que ter essa expectativa de que a qualquer momento Jesus pode voltar para a gente. Então nós temos que estar preparado a todo momento, que a qualquer hora pode acontecer. Eu sempre digo isso e não tenho medo de dizer. Pode ser o último vídeo que eu estou gravando, pode ser a última aula que eu estou dando. Então eu tenho a expectativa que eu sou salvo e acabou. Ninguém tira a minha salvação, porque eu creio no Jesus que cura, liberta, salva e dá direito à vida eterna. O segundo, o júbilo. Nós temos que ter alegria. A ceia do Senhor é um ato de alegria, uma expectativa e felicidade. Por quê? Porque alguém morreu por nós. Nós fomos justificados. Nós temos alguém que intercede por nós. Triste é aquele que naquele grande dia não tiver ninguém para advogar por ele. Porque vai ter um tribunal. Então nós temos que ter a expectativa e ter alegria no sacrifício. E o terceiro, que é o primeiro aqui da revista, que está faltando muito nas igrejas, é reverência. A reverência nos dias atuais eles têm acabado. As pessoas estão achando que podem fazer de qualquer jeito, como que se fosse para qualquer um, e não é. Nós não estamos adorando, nós não estamos glorificando, nós não estamos prestando culto ao presidente da República, ao presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, dos vereadores, nenhuma estrela pop. Nós estamos reverenciando e estamos adorando aquele que é todo poderoso, aleluia, aquele que é digno de toda honra e de todo louvor, aquele que é merecedor de nós nos curvarmos, que onde nós temos que estar mais altos é nos seus pés, que o local mais alto que nós possamos estar diante de Jesus é aos seus pés, de joelhos e de testa no chão, que nem aquele publicano que dizia: Senhor, não sou digno nem de levantar o meu rosto, não sou digno de levantar nem o meu rosto. E a Bíblia diz: então esse foi justificado. É essa a reverência que Deus quer. Então, se na sua igreja, na sua denominação onde você congrega, não está tendo reverência, não é para você brigar, não é para você falar, postar status, é para você começar a orar, para o Espírito Santo mudar a história, mudar a situação, fazer com que o povo venha ter reverência e o nome do Senhor venha ser glorificado. Então a Santa Ceia de início tem esses três, Primeiro o sacrifício, depois o presente e depois o porvir. Isso é muito importante nós sabermos. O tópico 1 aí da revista diz assim, a natureza da ceia do Senhor não na tradição cristã, na tradição romana. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é, o meu corpo, este cálice, meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, é o entendimento da Igreja Católica, tá, irmãos? Lembrando que os cristãos, os evangélicos são protestantes, eles vieram, eles não aceitavam que a Igreja Católica ministrava, pregava, ensinava o que falava, então eles protestaram e tiraram da Igreja Católica, ou se retiraram da Igreja Católica. Aí se tornou o quê? Protestando contra quem? Da onde eles vieram. Por isso que você vê muitas igrejas com algumas atitudes católicas. Tá? Nós temos que ter esse entendimento, tá? Protestante, cristão protestante, É por esse motivo. Aí continuando aí, diz assim, assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo.
Esse ensino é conhecido como transubstanciação, ou seja, eles acreditam que de fato o pão e o vinho se tornam em sangue e em carne humana. Nós já começamos a entender que tem alguma coisa que não está muito exata, né? Eles acreditam, né, que acontece essa transubstanciação, né? Eles acreditam que viram realmente, mas nós temos total base bíblica para dizer que esse entendimento está errado. Vamos lá? Continua dizendo assim, ó, há pelo menos 2 problemas com essa interpretação. Olha só a explicação. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Irmãos, tem muita coisa no meio evangélico que você consegue resolver sem orar, sem meditar na palavra, sem jejuar, sem pesquisar. Como é que é, evangelista? Eu te explico, pela lógica. Tem coisa que está tão na mente que você não precisa nem, vou buscar conhecimento. Você olha e fala, está errado, acabou. É a lógica humana. Só que o ser humano, eles estão tão assim, apegados no que as pessoas falam, mas não se preocupam em questionar, né? Em entender que tudo que falam eles absorvem. Aí depois pagam por acreditarem em pessoas que de fato não têm compromisso com a palavra, não entendem o que estão falando. Falam porque alguém repetiu. É igual tem uma frase bíblica aí que todo mundo tira: não há uma folha que caia do céu, da árvore, que Deus não saiba. Isso não tem na Bíblia, tá, gente? É só para título de curiosidade, tá? Não tem um versículo, nada. Nós falamos para o poder de Deus, né? Deus sabe, Deus conhece tudo. Mas se a gente for para a Bíblia mesmo sagrada, a gente não vai encontrar. Então esses jargões aí que a gente vai pegando de anos e anos e anos e anos e anos, que acaba complicando o nosso entendimento acerca de Deus, né? Continuando aí, diz assim, ó: por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não por metáforas. O que é metáforas? É você comparar as coisas, né? Jesus falava da semente e do semeador, falava da terra. Depois ele vem explicando, Mateus 13, ele vem explicando que a semente era a palavra de Deus, que a terra é os corações e o semeador era ele. Só que ele também era a semente e era o semeador. E a terra era os corações de que ele lançava a semente, que era a palavra de Deus. João 1, ele é o verbo e o verbo era Deus. Então nós já começamos a entender que era em forma de metáfora, era para a gente pensar e analisar o que estava sendo dito. Ó. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáfora cria problemas de natureza exegética, ou seja, de retirar do texto. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Então nós temos que ter essa sabedoria, né, de poder identificar o que está sendo dito, como está sendo dito, né, para a época que estava sendo dito. Tem a cultura da época, né? Você vê lá em Coríntios Paulo falando: as mulheres fiquem quietas. As pessoas pegam e falam que a Bíblia é machista, né? Que Paulo obrigava as mulheres a não conversar. Só que se nós formos ver a cultura na época, o local onde Paulo estava pregando era um local de muita prostituição. E muitas das mulheres que queriam ter oportunidade para falar ali, era simplesmente a defamar a situação, porque elas já tinham sido convertidas e sentiam alegria em falar no passado. E ali nós vimos que muita coisa era para deixar para trás. A Bíblia diz o quê? Que não se lembrarem mais, seja uma nova criatura. Nem se for possível, nem saia dos seus lábios as suas práticas antigas, para não trazer a memória, Santa Ceia, para não trazer a memória as práticas que você fazia. Então é muito importante nós entendermos o texto. Vamos lá? Número 2 do tópico 1 diz assim: na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Olha só. Aí vem Martim Lutero, sai da Igreja Católica, começa a protestar contra o que eles faziam. Mas no ato da ceia, ele não acredita que se transforma totalmente, mas acredita que é o corpo de Cristo, literalmente. Ou seja, não mudou nada, né? Então, muita coisa ele desacreditava, mas nessa parte aqui,
não mudou muita coisa. Por quê? Continuava acreditando que se tornava em sangue e se tornava em carne humana. E cá para nós não somos canibais, né? Nós não vamos chegar ao ponto de comer carne humana e beber sangue para dizer que temos aliança com Deus, né? Nossa aliança está no coração. Paulo mesmo falou, né? Lembra a passagem bíblica bem conhecida? Paulo e Pedro tá tendo um embate, né? E Pedro diz que para quem tem aliança com Cristo tem que ser circuncidado. Aí Paulo vem e fala, não, é preciso circuncidar o coração, os desejos, as paixões, as vontades, os pensamentos, aquilo que te afasta de Deus. É necessário cortar, circuncisar isso. É o que? Tirar de sua vontade. Como é que faz isso? Oração, jejum, palavra, meditação, renúncia. E como nós estamos fazendo aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus através do seu Espírito Santo. Então nós observamos aqui que o Lutero, ele saiu da Igreja Católica, mas algumas raízes ficou nele, e essa parte da Santa Ceia está bem nítida, que ele ainda não se desvencilhou e está com a visão errada mediante as Escrituras, nem mediante a denominação A, B, C, não que tem um entendimento não, irmão, é mediante a Bíblia que diz que está errado. Entendeu? Então, se a Bíblia diz que está errado, e não tem bacharel, doutor em divindade, papa, bispo, apóstolo, que vai dizer que é diferente, que não dá. Número 3 do tópico 1 diz assim, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Olha como essa parte aqui do protestantismo já é mais coerente. Entendeu? Nós não acreditamos que se transforma, nem que está ali. Mas nós acreditamos que é um simbolismo para trazer a memória, a lembrança do que Cristo fez. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Olha só, muitos capingam nisso aqui, Eles acreditam que ceiando, eu não vou aos cultos, eu não participo de nada da minha denominação, mas eu vou na Santa Ceia. Então, quando eu vou na Santa Ceia, eu tenho comunhão. Não tem nada a ver isso aí. Tá tudo errado, tá? A Santa Ceia não é para te dar comunhão, né? É para quem tem comunhão. A comunhão não é na ceia, a comunhão é no decorrer do dia a dia, dos meses, do ano. E na Santa Ceia é o crucial, que a gente podia dizer assim, que é o ato celebrativo de adoração e glorificação total do que Jesus fez por mim e por você. Aí nós vamos olhar para um lado, olhar para o outro e falar, poxa, eu vou encontrar esse irmão no céu, eu vou conversar com essa irmã no céu, nós vamos falar desse momento celebrativo que nós tivemos aqui, o nome do Senhor vai ser glorificado para todo sempre, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas as coisas se passaram. A comunhão é isso, irmão. Tem muitos casais sendo destruídos, muitas amizades indo embora por causa da comunhão, falta de comunhão. Comunhão é conversar, dialogar, é passar sua dificuldade e expirar em Deus que seja ajudado. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então nós aprendemos aí que a ceia do Senhor não se transforma em pão, não se transforma em carne humana, nem em vinho, o suco de uva não se transforma em sangue. Aprendemos também que 3 partes, né? Há 3 motivos da ceia do Senhor, que representa o antigo, o presente e a expectativa do futuro, né? Aprendemos aí também que é um ato simbólico a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é nada fisicamente, né? Que não vai te dar comunhão porque você só vai para a ceia, não. A comunhão é constante. E a ceia só carimba essa comunhão para a glória de Deus. O número do tópico 2 aí diz assim, o propósito da ceia do Senhor. O número 1 diz, do tópico 2, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Olha só que coisa forte. Sobre o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, o sacrifício de Cristo veio simplesmente para banir esses 3, que é tudo que o ser humano mais sofre. O ser humano sofre por causa do pecado. Do que se queixa o ser humano, senão dos seus próprios pecados.
A morte que é iminente, todos vão morrer, a não ser que Jesus venha e arrebate, né? E transforme o corpo e leve. E o inimigo de nossas almas, que está aí bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não odeia o ser humano por causa que eu sou crente de você. Ele odeia o ser humano porque nós somos seres humanos. Porque Deus criou uma criatura em que ele pode habitar dentro. Porque Deus tirou do inimigo o poder de adoração a Deus. Não é de adoração, adorar as coisas, não. É de adoração a Deus. O inimigo de nossas almas, ele não pode mais adorar a Deus. Ele foi banindo. E isso acaba com ele. Então o que ele quer agora? A adoração para ele. Aí você vê muitos fazendo pacto com ele, por dinheiro, fama, e depois sofrem os danos dessa escolha, né? Então Jesus veio nesse sacrifício aí, na sangue, e ele já aponta o quê? Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Continuando aí, diz assim, ó: por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Ou seja, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ou seja, eu, você, todo mundo estava afastado de Cristo, de Deus, por causa do pecado, que cheirava mal as narinas do Senhor. Porém, ao sacrificar-se na cruz por nós, Jesus, ele fez esse ato de reconciliação a todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. É muito bom nós darmos esse exemplo, porque tem muita gente que fala assim: ah, mas eu sou filho de Deus. Opa! Aí é uma interpretação bíblica totalmente diferente, que daria uma boa aula para depois nós estudarmos um pouco, tá? Então nós temos que ter esse entendimento aí. Filho de Deus justificado é quem tem Cristo como seu Salvador. Não é quem acredita que é filho de Deus. Nós somos criatura. Jesus falou o quê? Deus falou o quê? Através de Jesus: ide pregai o evangelho a todos os filhos de Deus? Não, a toda criatura. Olha como a palavra é poderosa. Para se tornar filho de Deus, é um outro ato que a pessoa tem que tomar. Cuidado, que muita gente está sendo filho da ira e acha, porque fala que ama Jesus, que Jesus é bom, que eu vou à igreja, acha que isso é o suficiente. Não é, né? Não é. Número 2 do tópico 2 diz assim: proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama sua segunda vinda. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar do passado quando contempla a vitória de Jesus na cruz. Acompanha aí. Mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que sua pátria não é aqui. Nós não temos motivos para se apegar a nada nessa terra. Nem os nossos entes queridos, irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra. Aprenda a não se apegar a ninguém. Se apegue a Cristo. Quando eu digo se apegar, é você não idolatrar. Você não dizer: ai, se acontecer alguma coisa com meu filho, eu não vivo. Ei, que isso? Ah, se acontecer alguma coisa assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou morrer, eu vou junto. Não. Você tem um Deus, rapaz. Você tem um Senhor, que é o Senhor de todas as terras. Ele sabe de todas as coisas. Muita gente vive com esse sofrimento, essa opressão no coração, idolatrando filho, idolatrando esposa, idolatrando marido, idolatrando pastor, colocando tudo na frente. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós somos peregrinos nessa terra. O nosso objetivo aqui é ensinar, deixar um legado. Eu tenho uma filha de 7 meses, ela vai fazer agora, um filho de 11 anos. Se eu morrer hoje, o meu legado está aí. E eu não tenho nenhum medo da morte, não. Ai, minha filha, quem vai criar é meu filho. Alguém vai fazer alguma coisa. Eu vou ser só mais um que morri. Mais um servo de Deus que foi recolhido. Então nós temos que aprender a lidar com a morte assim, acreditando que o nosso Senhor venceu. Nós temos que aprender a lidar com o pecado assim, ó. Eu em mim mesmo, eu não consigo, mas em Cristo Jesus todas as coisas eu posso. O inimigo de nossas almas, ele sempre vai nos atacar. Então nós temos que colocar nossa fé em Cristo e acreditar que Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Número 3 do tópico 2 diz assim: celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Olha a igreja de Corinto que eu falei logo no começo. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. O clima fraterno de comunhão deixara de existir. Nesse sentido,
Alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, de litígio, ou seja, cada um é preocupado com o seu, cada um preocupado com o seu nariz, cada um preocupado com o que convém a si, e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o sentido. Esse aqui é o exemplo clássico da secularidade dentro da igreja. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, lembra porque Paulo fala que a mulher não fala? Porque estava havendo muitas dificuldades dentro da igreja de Corinto. Então Paulo traz uma repreensão, porque a ceia do Senhor para os judeus é diferente para a nossa. A nossa é uma celebração com um cálice de vinho, ou um suco de uva, na verdade, e um pedaço de pão. Lá, a ceia é ceia mesmo, é alimento. Ou seja, era um ato de comunhão, um ato de solidariedade, onde pessoas iam para se alimentar também. Só que estava acontecendo, eles não estavam nem aí, estava virando bagunça. Aí Paulo vai e manda uma carta para quê? Para simplesmente sanar essa briga, essa luta, essa guerra. O tópico 3 diz assim, o modo de celebração da ceia do Senhor. 1. O que é participar indignamente? Olha, gente, isso é muito forte, hein? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anexios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Ou seja, já estava fora do limite, né? Era algo assim que já estava absurdo. Vocês podem ver que virou um show, né? Modice secular. Então por aí já nós precisamos entender que Paulo já estava tendo muitas dificuldades naquela igreja e ele tinha que sanar esses problemas que estava tentando através de cartas, porque ele fundava igreja, colocava líderes e ia fundar outras igrejas. Então por cartas ele ia ali, falava, conversava, né? E conseguia ali poder trazer a paz para aquele lugar através do Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Número 2 do tópico 3 diz assim, uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um advérbio que indica estado, vamos lá? Diz assim, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de ninguém é digno. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que, pelo fato de ser um pecador, alcançando pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia do Senhor atrai o juízo divino, o que dizer então se quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai juízo divino. Aqui é uma guerra muito grande, porque tem pessoas que às vezes acham que não, você pode participar da ceia de qualquer jeito, você pode fazer de qualquer jeito, você pode viver de qualquer jeito. Ei, se para você entrar num local onde tem juízes, magistrados, você tem que ter reverência, senão eles podem mandar te prender ou te expulsar, que dirá perante a presença de Deus Todo-Poderoso. Mas a igreja pode tudo, né? A igreja pode isso, pode aquilo, mas instituições onde é o homem que comanda, não pode. Aí fica os... Gente, ímpio, pouco me importa falar isso. Ímpio dizer, questionar, falar, pouco me importa. O que eu fico chateado e fico tentando entender a mente desses seres humanos é crente, cristão, diz que é lavado e remido no sangue de Jesus, tomando certas atitudes que é um absurdo. Nós temos que orar para Deus libertar essas pessoas, libertar a mente delas, para que elas entendam que o juízo de Deus vai chegar sobre todos. Naquele grande dia não adianta dizer que é do Senhor, não. O próprio Jesus falou, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que praticais a iniquidade e injustiça. Quanta gente injustiçada está tendo dentro da igreja, muita gente aí está achando que Deus não está vendo isso aí. Continuando aí, irmão, número 3 do tópico 3 diz assim, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de mudança e alegria, ou seja,
Tem aquele momento que nós temos que estar serenos, né? Nós entendemos, nós temos que ter também alegria no coração, né? Saber que nós estamos comemorando e agradecendo a Deus, trazendo a memória que o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, né? Que Ele possa nos dar graça, saber que não foi em vão o seu sacrifício, né? Que nós possamos, todas as vezes que celebrarmos a ceia do Senhor, nós possamos ter reverência ao Senhor, orar a Deus, agradecer por mais um dia, pedir perdão por nossos pecados aos nossos irmãos. Quando eu me converti, havia uma prática muito boa na igreja, do irmão que se sentisse no coração e lá na frente pedir perdão à igreja. Às vezes a igreja até sabia o que aconteceu, o ato daquele irmão, mas o irmão sente no coração de vir aqui pedir perdão à igreja por alguma coisa que fez contra a igreja ou contra algum irmão. Se quiser citar o nome, fica à vontade. Que ele trazia uma paz para a igreja, sabe? O Espírito de Deus tinha mais tranquilidade em atingir aqueles que estavam lá, que entendiam que ali havia erros, sim, mas havia pessoas querendo se consertar. Esse é muito bom, e o nome do Senhor é glorificado. A conclusão diz assim, meu irmão, nesta lição sobre diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que, de forma mágica, concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É individual. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Ou seja, é um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Ou seja, a ceia do Senhor não é para qualquer um e não é de qualquer jeito. Então já vai um recado direto aí, tá, irmão? Tenha audácia em Cristo Jesus a explicar para as pessoas que vivem uma vida fora das vontades de Deus e querem participar de tudo que o Senhor ordenou. Tenha coragem, não é ser arrogante, embrutecido não, mas é no amor. Peça ao Espírito Santo para falar. Explique para alguém, diga, olha, irmão, você não pode nesse momento devido a essa circunstância, mas em breve nós vamos sanar toda essa dificuldade e você poderá participar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque se qualquer um quiser participar de qualquer jeito, acabou. Melhor todo mundo ir para o mundo e fazer o que bem entender, que o mundo é assim. Vem como estás e permaneça. O reino de Deus não. Vem como estás, mas tem que haver mudança. Mentalidade, uma nova criatura. Então que você possa ter sido abençoado por essas palavras, que o Senhor possa até falar do seu coração, que domingo você possa participar já da Escola Bíblica Dominical com a mente um pouco mais aberta, fazer perguntas ao professor coerente, entendimento, e o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero orar por sua vida, amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, te rendemos graças, louvor e adoração. Queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, poucos momentos, mas precioso, Pai. Senhor, que a aula da Escola Bíblica Dominical no domingo seja abençoada. Se essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, ela possa abrir a mente dela, que o Senhor possa abençoar através da vida dela outras pessoas, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, muito obrigado por você ter ficado até aqui comigo. Que você possa curtir, compartilhar, ativar o sininho. Eu vou estar sempre colocando a revista na sexta-feira para a gente estudar na sexta, no sábado, no domingo tá podendo ir lá. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus possa te abençoar e até a próxima aula. Deus te abençoe, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.